Eu sempre fui fascinado pelo terror. Me lembro de olhar com bastante curiosidade para as capas de filmes de terror, em especial dos anos 2000, nas minhas visitas às locadoras. Diante disso, esse vídeo vai ser uma viagem nostálgica até aquela época, pois os anos 2000 foram marcados por diversas tendências no cinema de terror, que marcaram época e comunicavam os medos do período. Então vamos revisitar os medos daquela época. Eu sou o Nil e este é o meu canal sobre cultura pop. E nesse vídeo vamos viajar pelas tendências dos anos 2000. E começamos então com o medo mais mundano, a invasão digital. Pois após o estouro que foi A Bruxa de Blair nos anos 90, a ideia de filmes que emulam a nossa realidade para nos aterrorizar ganhou força, ainda mais com a popularização das câmeras digitais que se tornavam constantes na vida das pessoas. Vemos, por exemplo, o documentário falso A Fitas de Poughkeepsie, que acompanhava fitas de um serial killer, ou então o Lake Mungo, um documentário que acompanhava uma família em luto, sendo assombrada pelo fantasma da sua filha. Tinha também Por Trás da Máscara, que é um filme de terror com humor negro autoconsciente acompanhando um slasher. Também Cloverfield, que acompanhava a invasão de um kaiju por meio das câmeras dos cidadãos. E Hack, que acompanha uma repórter em um prédio em quarentena durante um surto zumbi que acabou se tornando uma franquia bem longeva até. Mas o mais marcante desses foi, sem dúvidas, Atividade Paranormal, pois o conceito de acompanhar as câmeras de uma casa que está aparentemente assombrada por um fantasma cativou o público de forma tão intensa que, dentre todos esses filmes, se tornou a franquia mais longeva, com um total de 7 filmes. Curiosamente, existem outras formas de abordar a invasão da vida com os avanços tecnológicos, como apresentado no filme japonês Pur, que apresenta a internet como uma espécie de portal para o inferno e a invasão de espíritos para o nosso plano. Falando em Pulse, então temos que entrar em uma outra tendência que ganhou força nesse período: o terror asiático, pois Pulse é obviamente um dos grandes exemplos disso. Mas outros filmes também começaram a ganhar força, como Noroi, que apresentava-se em forma de documentário também, mas abordando o sobrenatural, envolvendo o desaparecimento de um pesquisador que estava envolvido com essas atividades. Enquanto isso, na Tailândia, teve o lançamento do perturbador Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, com um fotógrafo assombrado por um fantasma, que passa a capturar imagens de assombrações na sua câmera. Teve também o japonês Água Negra, que conseguiu apresentar uma trama muito perturbadora envolvendo uma mãe solteira que cuida da sua filha de 6 anos e passa a vivenciar estranhos eventos. Os espíritos japoneses ganhavam muita força no imaginário popular, inclusive com a franquia Ju-On, que apresentava fantasmas que não conseguiam abandonar o local da sua morte devido ao seu ódio pela forma como acabaram sendo brutalmente mortos, popularizando então uma dupla de fantasmas, Kayako e Toshio. Porém, muitos não o conheceram pela trama original, mas pelo remake americano, pois também ganhava força a ideia de remakes de filmes asiáticos para o público norte-americano. Ju-On então deu origem a O Grito. Outros filmes já citados também ganharam suas versões americanas, como Pulse e Água Negra, mas o mais importante talvez seja O Chamado, que apresentou Samara, a versão americana de Sadako, e o mais elogiado desses remakes de filmes estrangeiros, mostrando que os americanos estavam atentos para as tendências estrangeiras. E falando nisso, uma outra tendência que ganhava força fora dos Estados Unidos era o polêmico New French Extremity, ou o novo extremismo francês, com filmes extremamente transgressivos e gráficos. Enquanto no Oriente existia a aposta no sobrenatural e etéreo, no Ocidente a ultraviolência gráfica ganhava força, com filmes como Alta Tensão, que apresentam uma abordagem ultraviolenta de slasher extremamente controversa. Inside apresentava cenas de violência extrema em uma invasão domiciliar, tendo uma gestante como a principal vítima. No geral, são filmes que sua principal força estão justamente na violência sem muitas camadas. Mas há um que se destaca: Martyr. É um filme francês que surpreende não apenas na violência, mas em sua trama que perturba com os twists religiosos apresentados, muito mais do que com o choque gráfico. Filme esse que acabou ganhando uma versão americana. Mas os americanos não estavam fazendo remakes apenas de filmes estrangeiros.
Eles não estavam de olho só no que o Oriente apresentava ou no que a Europa estava trazendo, pois uma nova tendência estava surgindo, os remakes sombrios. Esses remakes focavam principalmente nos slashers americanos que foram lançados durante os anos 70 e 80, só que com uma fotografia bem mais escura e não aposta numa violência gráfica explícita, mas menos intensa do que no extremismo francês. O grande nome do período foi O Massacre da Serra Elétrica, que é um bom filme sem o charme do clássico, mas se trazia o personagem para um novo público, após a franquia ter perdido seu rumo. De modo que o filme foi bem recebido e a produtora realizou também um remake de Sexta-feira 13, na mesma vibe, seguindo toda a mesma receita. Esses dois slashers clássicos ganharam remake, então Halloween também ganhou, mas com uma recepção bem pior, que tinha a visão autoral do novo diretor Rob Zombie e se afastava da visão original do Michael Myers como um bicho-papão misterioso. Aqui tínhamos um enfoque no seu passado. O próprio Leatherface, protagonista do Massacre da Serra Elétrica, também ganhou um filme com enfoque no seu passado com o sucesso do remake, mas não foi tão bem recebido. Outros slashers que ganharam remake durante esse período foram A Casa de Cera, lançado em 2005 e seguindo os mesmos moldes de Massacre da Serra Elétrica, de modo que a partir de 2005, todo ano teve pelo menos um remake sombrio. Em 2006, veio o remake de The Hills Have Eyes, ou A Viagem Maldita, que inclusive foi dirigido por Alexandre Aja, um dos nomes do extremismo francês. No ano seguinte, em 2007, veio o já citado remake de Halloween. Em 2008 foi a vez de Prom, um slasher focado no dia de formatura tão típico dos americanos. Em 2009, teve o Dia dos Namorados macabro. Essa foi uma moda duradoura, e esse foco na ultraviolência não ficou restrito nesses remakes, pois uma polêmica surgia, com a crítica ao subgênero conhecido como torture porn. Isso é um termo depreciativo para franquias como Jogos Mortais e O Albergue, que tinham um grande enfoque nas torturas. Hostel, ou O Albergue, foi o início de uma franquia de terror dirigida por Eli Roth, que iniciou com jovens se hospedando em um hostel que eram capturados para serem torturados. Essa violência era representada em outros filmes, como Pânico na Floresta, que trazia aberrações que construíam armadilhas brutais, e A Casa dos Mil Corpos, o primeiro filme de uma trilogia ultraviolenta dirigido pelo já citado Rob Zombie, que foi o diretor do remake sombrio de Halloween. São filmes que, no geral, bebem muito dos filmes dos anos 70, principalmente de obras como Massacre na Serra Elétrica e The Hills Have Eyes, mas sem o charme desses filmes. Porém, Jogos Mortais acaba sendo minimizado por esse termo, uma vez que, parando para analisar o primeiro filme, ele é muito mais um fruto de um terror investigativo, tipo Seven, do que algo focado simplesmente na tortura. O que ocorreu, porém, é que a franquia se tornou uma paródia de si mesmo, com choque pelo choque. Mas talvez essa seja a franquia mais representativa da época, pois durante a década de 2000, a partir do lançamento do primeiro Jogos Mortais em 2004, todo ano passava a ter um filme da franquia. Jogos Mortais 2 veio em 2005. Em 2006, tivemos o terceiro filme, e assim por diante, até o sexto filme, lançado em 2009, quando os lançamentos passaram a ser um pouco mais espaçados. E, curiosamente, de Jogos Mortais, surgiu a ideia de um filme prequel, que seria sobre a origem do assassino Jigsaw. Só que essa ideia foi recusada e se tornou um filme slasher próprio, chamado de Colecionador de Corpos. E falando em franquias, uma outra franquia que se tornou uma tendência. Falando em franquias, uma outra franquia que se tornou uma tendência por si só, Premonição, cortava o caminho que levava os personagens dos filmes para a morte. Não existia mais um slasher, um assassino mascarado ou um torturador que ameaçava a vida dos personagens e levaria ao fim deles, deixando apenas um protagonista para contar a história. Aqui, era a própria morte que ia atrás dos personagens que deveriam morrer em grandes tragédias, como a clássica cena do segundo filme. No decorrer dos anos 2000, a franquia garantiu 4 filmes, e apesar da péssima recepção do seu quarto filme, conseguiu se consolidar no imaginário popular e demonstrava um fascínio pela morte, pela violência que habitava na mente do público da época. Inclusive, tendo um grande revival agora na década de 2020 com um novo filme. Mas por que esse fascínio? No documentário chamado de Nightmares in Red, White and Blue, The Evolution of the American Horror Films, lançado em 2009, tivemos
uma apresentação sobre as ansiedades sociais vividas após os eventos do 11 de setembro, que iniciou a guerra ao terror e revelou um aumento da desumanidade nas técnicas de tortura contra criminosos, uma vez que o governo americano estava cada vez mais focado em catar os terroristas. Além disso, com as já citadas câmeras digitais e a ascensão da internet, imagens violentas passavam a ser cada vez mais frequentes no imaginário popular. Há inclusive livros que focam em estudar essa correlação entre cinema de terror da época e o despertar gerado pelo 11 de setembro. De todo modo, esse fascínio pela morte e pela violência também se manifestava de outras formas. Como uma ironia, houve o retorno dos filmes de mortos-vivos nos anos 2000, uma tendência do cinema que parecia saturada e morta, e estava agora retornando em diversas mídias, como por exemplo os quadrinhos com The Walking Dead, que chegavam nas bancas em 2003, marcando uma tendência que sugeria. Já citei o documentário Falso Hack, mas tivemos também o surgimento do filme Extermínio e sua sequência, que recentemente ganhou mais um filme. Houve também Eu Sou a Lenda, e filmes que apostavam em uma comédia, por exemplo, Planeta Terror, Todo Mundo Quase Morto e Zumbilândia, além do surgimento de uma franquia que porcamente adaptava os jogos de mesmo nome, Resident Evil. Uma adaptação tão porca que é de conhecimento público que o roteiro do filme não era uma adaptação do jogo, mas uma ideia escrita por Paul W.S. Anderson, o diretor, que foi convertida para um filme da franquia e posteriormente foi estendida para dar origem a mais 3 filmes naquela década, sendo um imenso sucesso comercial. Apesar da qualidade ser questionável, ou melhor, os filmes nem são sinônimos de qualidade, acabava que representava um dos outros focos dessa época, o terror de ação, um foco nessas cenas de ação com coreografias chamativas e muitas vezes roupas de couro, como a franquia Blade, que surgiu no fim dos anos 90, mas se estendeu pelos anos 2000, e também a franquia Anjos da Noite, essa sim, nascida nos anos 2000, que bebe muito de Resident Evil, sendo impossível não ver as similaridades entre as franquias, incluindo as protagonistas. Além, claro, do diretor de Blade 2 migrar para produções de filmes como Hellboy, que também apostavam nessa tendência, mesclando o terror com a ação. Apesar dessas serem as franquias que mais representavam essas tendências, outros filmes também apostavam nessa estratégia de terror mesclado com ação, trazendo um tom bem aventuresco, como as sequências do filme A Múmia, o remake de Lobisomem, o filme do Van Helsing e o clássico de lobisomens da época, Dog Soldiers. Então, que outra tendência você acha que eu esqueci de citar? Teve alguns filmes que eu honestamente não consegui encaixar nesses termos, como Ginger Snaps, A Órfã e Sinais. São filmes que acabavam marcando o período, mas que eu não consegui elencar um fato em comum para eles. Mas você pode me dizer, o que é que ficou faltando nessa lista de filmes dos anos 2000? E se você curte histórias de terror, talvez você curta esse outro vídeo sobre quando o terror dominava os quadrinhos.